pessoal, beleza? Quem fala aqui é Rodrigo Bibo. Hoje o seu host aqui no Na Mesa, mas host / comentador, porque aqui nesse programa nós não temos bem um host, afinal o Pastor Lipão é o host, mas ele também comenta, e hoje eu farei esse papel não do Pastor Lipão, mas de host / comentador, porque ninguém pode substituir o chefe. Estou aqui com ele, o grande luterano desviado, senhor Kuyper. O cara é luterano desviado, tem sobrenome de reformador neocalvinista, é sensacional. É uma mistureba. Não, tudo bem, Bibo? Bom dia pra você. Bom e olá dia pro pessoal de casa que não está, talvez, de Por que tu tá olhando manhã. pra aquela câmera, mano? Então, eu olhei pra tua, mas na verdade essa é a minha, né? Essa é a tua. Vai lá dar um close É que eu ali, dá tô... trabalho. Não dá trabalho pro editor. Olha só pra aquela lá, pelo amor de Não, Deus. vamos olhar só Hoje pra do não tem meio tempo e ele de- corta ali pra quando ele quiser. Mas, Exato. gente, sejam bem-vindos. Isso significa que o Lipão não tá aqui com a gente, né? Não, Inclusive... ele está onde? Ele está por aí, nas terras onde aconteceram coisas bíblicas, né? Boa. Está lá viajando agora pela Turquia. As 7 igrejas do Apocalipse. Exato. Tu já fez essa viagem? Eu não tenho interesse, Não né, tem? pra ser bem honesto, cara. Entendi. Vou te contar a história pra ti, mano, antes eu vou dar vinheta. Eu já organizei uma viagem pra Israel que eu não fui. Entendi. Entendi. Esse sou eu, velho. Eles tinham que caminhar ouvindo o podcast? Só assim sobre... Tipo isso, não, cara, eu organizei uma viagem e tal, enfim, aí, pô, beleza, fechamos a caravana, só que daí veio a pandemia, e aí nisso ficou mudando de Entendi. data a viagem, só que, cara, chegou uma hora que, e aí surgiu um convite pra eu ir pregar nos Estados Unidos, e aí, mano, eu tinha que escolher Estados Unidos ou Israel. É óbvio que eu escolhi os Estados Unidos, Entendi. entendeu? Então, assim, é mais seguro, né? Mentira. Não, mas mentira. Israel é super seguro em última análise. Aliás, Israel e... Embora que agora esteja meio Agora meio tá ruim, complicado, né? meio Tá meio complicado, embargadão Mas, lá. cara, Estados Unidos Questão a de qualquer momento aeroporto. pode estar sob ataque também, né? Sim. É um país visado, enfim, infelizmente. O que acontece? Aí, mano, aconteceu que como a data tava meio incerta, eu acabei fechando umas agendas dos Estados Unidos. Faz e aí, sentido. nisso, bateram o martelo da viagem pra Israel. Mas rolou mano, a viagem? Rolou, não, daí que acontece? Aí, e era muito próximo uma viagem da outra, aí eu não aceitei fazer. E daí o André Heinck, que é, né, também parte legal. da equipe Bibotal, que ele tava já programado Meu, para que essa top. viagem, e ele foi e tal, enfim, até porque ele que ia falar, ele que ia ensinar, eu tava lá só pra fazer as piadas, né? Entendi. Então, assim, aconteceu isso, cara, aconteceu Entendi. de eu nunca ter ido. E eu vou contar pra ti, eu não tenho tanto interesse, assim, em conhecer Israel. Confesso, um pouco de medo, né, por conta, né, de todo o contexto, enfim. Eu não sei, cara, eu não sei, porque boa parte daquele roteiro lá foi organizado, né, para fins comerciais, né? Nada Entendi. daquilo é o que de fato dizem ser, em Entendi. última análise. Agora, sim, eu sou muito fã do N.T. Wright, né? Um grande teólogo anglicano e tal. E, cara, e o N.T. Wright, que é um grande teólogo, né? Ele falou que quando ele foi a primeira vez em Jerusalém e tal, ele mesmo sabendo que aqui não é a Via Crucis, que esse aqui não é o Monte Sinai, onde Moisés, entendeu? Que mesmo ele sabendo, cara... Ele falou, mano, tem uma parada... Pô, mano, queira ou não, geograficamente foi aqui. Sim. Entende? Sim. Geograficamente foi aqui. Então ele falou que é legal. E até, por exemplo, o roteiro que o Lipão tá fazendo agora, né? Mano, são ruínas do tempo romano. Então, provavelmente aqui era a igreja de Laodiceia. Sim. Sabe? Então, assim, bacana isso. Então, o N.T. Wright, assim, quando eu li esse livro dele, Peregrinação, alguma coisa é o nome. Quando eu falei, pô, mano, interessante, hein? Que é um cara super acadêmico, enfim. Exato. É porque assim, é inegável, cara, e que isso aqui não é uma crítica, tá? Mas é inegável que boa parte do turismo na Terra Santa, por assim dizer, ele é um turismo que tem muito assim... Os evangélicos é que são ficcionados muito com isso, sabe? Assim, do turismo e tal. E aí, mano, tem uma mística que eu não curto muito, entende? Tanto que assim, eu gostaria de ir pra Israel, sabe com quem? Com o Saião, porque também é um baita de um Legal. acadêmico e tal. Então é um cara que, se um dia eu fosse pra Israel, talvez eu gostaria de ir com o Saião, que eu acho que ele nem faz mais isso, né? E o Saião é dessa turma E só ele o fala Saião. hebraico, inclusive. Não, e o Saião, cara, ele legal. sabe mais que os próprios guias de lá, entendeu? O Saião é um monstro. Só que é um cara que tá deixando de fazer isso e tal. E é o cara que eu confio, assim. Outros Legal. que organizam viagem pra Terra Santa eu não gosto e tal, porque eles são academicamente muito fracos Entendi. e tal, e não são nem respeitados na academia, né? Entendi. Então, pra mim, o Saião é o único que é um cara que tem um pouco de capilaridade na academia. Então, assim, E assim, a gente até pensou no Bibotal, porque o André Heinck é um baita de um acadêmico também, né? Sim. E tem o André Heinck, Vitor Fontana, Sim. enfim. Só que, cara, no fundo, é um turismo que tá muito comprometido e tal, infelizmente, né? Enfim, eu tenho muita vontade de conhecer. Sério, mano? Tudo Que ali, massa. na verdade. A própria Turquia, mas Israel também. Eu tenho muita vontade. Confesso que, enfim, se tiver tudo ok, assim, com guerras e tal, é algo que eu gostaria muito de ir, de conhecer. Eu também creio, assim, que... Eu acho que deve servir muito para expandir a visão realmente geográfica, assim, de estar nos lugares, não especificamente o lugar, né? Mas estar no lugar como um todo, né?
Enfim, eu acho que Por exemplo, aqui deve é ser o uma Monte experiência... das Oliveiras, né? Foi aqui que Jesus... talvez não foi nessa árvore aqui, mas foi o Sermão do Monte, não sei, mas, cara, foi por aqui, entendeu? Então, acho que deve ter esse lance. Acho que até o N.T. Wright fala isso, assim, né? Então, assim, o fato de ser por aqui, né? Queira ou não, cara, eu sei que deve estar alguns metros, né? Debaixo dos meus pés, né? A terra onde Jesus andou. Mas, cara, é aqui, né? É um lugar que é cheio de história, que respira história e respira uma história que conversa com a nossa Bíblia. Então, assim, me animei um pouco, né? Quando eu li o N.T. Wright, mas ficou só naquela... né? Ficou naquela... Mas a galera pode comentar se eles querem que a gente faça um episódio, talvez ali com o Pastor Lipão, comentando um pouco sobre isso. Porque ele a primeira viagem que ele foi pra Israel, a gente fez um episódio sobre. Agora não foi pra Israel, né? A princípio ia, mas é por conta também da guerra e tudo mais. Foi pra Turquia, Istambul, Grécia... Capadócia, toda aquela região lá, que é bem feio, né? É horrível, nossa, triste. Então, enfim, mas eu acho que vai ser bem legal também comentar sobre isso. E enfim, é isso né? aí. Então comenta aqui, já dá o seu like, manda esse programa pra alguém. Bora lá. Porque hoje vamos falar sobre a lei da semeadura. Então, roda a vinheta! Gente, olha só, começa então mais um Na Mesa, hoje sobre a lei da semeadura. Vamos analisar um pouquinho o capítulo 6 da carta de Paulo aos Gálatas. E senhor Kuipers, uma carta que é complexa, é uma carta que gerou muitas discussões ao longo da história, inclusive discussões modernas, né? Enfim, é uma carta muito legal. E nós temos a lei da semeadura, Kuipers, que é algo muito utilizado em teologias, em púlpitos, e o motivo do qual as pessoas... utilizam a lei da semeadura, eu até entendo que é um motivo nobre, assim, né? Que é fazer as pessoas terem uma vida boa, obedecendo a Deus. Se preocupando, né? Se preocupando com a vida diante de Deus e tal. Só que, no fundo, eles acabam aplicando a lei da semeadura para várias coisas, entende? Descontextualizam daquilo que Paulo está dizendo. Por exemplo, né? A galera adora utilizar de Deus não se zomba, né? Tu viu o que aconteceu nas Olimpíadas? De Deus não se zomba, né? Tu viu o que aconteceu aqui? De Deus não se zomba. E será que é isso que Paulo está... É para isso que Paulo escreveu, né? De Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, ele também colherá? Será que é para a gente ficar utilizando como como profetas de Jesus para anunciar sentenças? Será que é para isso que Paulo escreveu? Eu até acho que um dos grandes problemas dessa... Enfim, né? Tem coisas positivas em se falar sobre semeadura, obviamente, né? Quando se fala sobre princípios e tudo mais, eu creio que há sim um espaço positivo, mas eu vejo que a gente... enfim, recorre em cair em campos muito negativos dessa fala, quando se fala num tom muito profético ou num tom muito de certezas e convicções da vida, e você coloca em cima de alguns princípios, do tipo assim, olha, gente, façam coisas boas, né? Porque você pode então colher bons frutos, coisas assim. Coloca em cima de alguns princípios certezas, e que quando essas certezas não acontecem, aí a culpa talvez é da fé da pessoa, aí a culpa é, enfim, não se há, assim, respostas daí para essa possibilidade de não se ter respostas tão certas e fechadinhas em cima das coisas, né? Como se tudo fosse preto e branco. Exato. O problema, e tu levanta um ponto já muito interessante, porque o problema desse lance da lei da semeadura é essa convicção que as pessoas acabam tendo. Porque não, cara, eu plantei tudo certo. Por que eu tô colhendo coisa errada? Então, porque o nome disso é vida, né? E claro que a lei da semeadura, ela nem é um princípio bíblico em última análise, ele é um princípio lógico, né? Sim. As atitudes, né? Como diz aquele humorista, né? Escolhas e consequências. É Escolhas e muito bom, é muito bom esse cara. Eu esqueci o nome dele, Diego, né? Diogo, não sei. Eu acho que é exatamente isso. Enfim, ele é muito bom, é muito engraçado. Gosto do humor dele, assim, não acho um humor pesado, enfim, acho um humor bem legal. Assim. Lara Santana também sou mega fã, enfim. Muito bom. Franklin Medrado, pra mim, produzem humor sem baixaria. Então, acho sacadas boas, né? Sacadas boas. Então, escolhas e consequências, né? Então, esse é um princípio meio que universal. E, obviamente, que eu penso que isso nasce no próprio Deus. As nossas ações têm reações. Aquilo que fazemos tem consequências. Mas o pessoal aplica muitas vezes a lei da semeadura como, cara, é a garantia de que tudo vai dar certo na tua vida. E não é isso que a lei da semeadura, ou melhor, não é isso que Paulo está querendo ensinar aqui em Gálatas. E o pessoal utiliza muito Gálatas capítulo 6 nesse contexto, olha, de não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Ou seja, então o pessoal geralmente utiliza esse texto na negativa. Aí, ó, mano, cuidado, hein? Plantou, vai colher.
as pessoas geralmente ou utilizam de forma positiva para tirar dinheiro do pessoal, né? Sim. Então, assim, ou sempre... E é muito louco, porque a galera usa muito a lei da semeadura pensando em si. Sim. Esse é outra distorção também aqui Sim. de Paulo, né? É porque a lei da semeadura... Não é nem um nome que eu gosto de falar, mas eu uso esse nome porque é o que as pessoas utilizam, né? É como é mais marqueteiro, né? Porque daí se encontra em várias vertentes, até no próprio coach, várias coisas assim, até a lei do retorno, né? Regras assim, que daí vai ampliando até a discussão, mas que a gente encontra no meio cristão, acho que muito como lei da semeadura, realmente, né? Exato, lei da semeadura. Então, e as pessoas utilizam muito para si. Vou plantar, vou colher, entendeu? E, mano, todo o contexto que a gente vai abordar daqui a pouco não é sobre você colher alguma coisa, mas, cara, principalmente aqui no capítulo 6, já começa pensando no outro, né? Vamos ler o texto bíblico, Kuipers? Você tá com qual versão aí? Bora lá. Eu tô com a NVT. Boa, também sou com ela aqui, vai lá. Tá, tu quer que eu leia a partir de qual versículo? Acho que a partir do 7 dá legal já. Né? Então, beleza. Gálatas 6:7. Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Interessante, né? Olha, percebe como é o contexto comunitário aqui. Percebe como a ideia de Paulo é despertar nos Gálatas um senso de coletividade, de comunidade. Porque o próprio início do capítulo 6 já é a ideia de levar as cargas uns dos outros, entende? E assim a gente vai cumprir o quê? Sim. A lei de Cristo. Muito bom. Então, é esse lance que eu tenho a minha carga, eu levo uma carga, mas ao mesmo tempo sou convidado a levar o fardo do meu irmão, né? E ainda tem o contexto do pecado. Se algum irmão cair e tal, pô, ajude ele, aquela coisa. Então, eu acho legal a gente contextualizar também esse lance aqui do que Paulo está tratando na carta aos Gálatas. Paulo está tratando com uma comunidade em que eles estão trocando o evangelho. Cara, isso é muito sério. Sim. Paulo não está falando aqui que você tem que semear coisa boa na sua vida para colher coisa boa na sua vida. Cara, o negócio aqui são coisas eternas, Sim. né? Lei e evangelho. O evangelho está em jogo. O evangelho está em jogo, não é a sua bênção, não é a sua casa própria, entendeu? Não é a sua satisfação de uma vida feliz e propaganda de margarina. Não é sobre isso, cara. Exatamente. É uma coisa muito mais grave, não é? Na verdade, até assim, né? A gente pode interpretar qualquer texto bíblico à luz daquilo que a gente acha e interpretar errado. Ou do nosso contexto e tudo mais. Então, provavelmente hoje, né, num mundo muito de resultados, muito de causa-consequência e querer tudo assim medir dessa maneira, como a gente falou, né, preto no branco e tudo mais, talvez a interpretar Gálatas ou interpretar esse texto, a gente vai logo com essa visão assim, não, o que esse texto está falando, porque até ali no versículo 9 ainda não falou sobre o outro. Se eu pegar só esse recorte do 7 ao 9, ou ainda só o 7, eu consigo distorcer essas palavras, porque no campo semântico dessas palavras, elas podem significar várias coisas e ir para várias pessoas e diferentes contextos, mas se a gente pega o objetivo principal de Paulo nessa carta, ela não é uma carta de lei, ela é uma carta de graça, né? De apresentar graça para as pessoas. Tanto que, por exemplo, né? Você brincou ali no início, né, do Lutero, mas realmente, né? O Lutero, ele fala que ele encontrou pela primeira vez a face da graça lendo Gálatas, né? Então, Gálatas é uma carta para nos levar realmente a uma compreensão graciosa do agir de Deus, dessa vida com Deus, não pautada pela lei, mas pela graça. E o que isso significa também, a gente pode conversar um pouco aqui, né? Sim. Mas é interessante perceber, porque se você pega ali desde o início do livro, né? O que Paulo vai tratando é uma comunidade cristã que havia recebido o evangelho verdadeiro, que havia sido nutrida pela graça de Deus e pela ampliação da compreensão da graça, agora estava trocando a graça pela lei, estava trocando a graça por novas regras que fossem fazer com que eles achassem que a vida de fé estava no controle deles, nas rédeas dele. E que é um pouco isso também da lei da semeadura, né? Nesse sentido. Achar que eu tenho controle agora dos próximos passos. Beleza, eu entrei na vida de fé pela graça de Deus. Mas agora as consequências totais daquilo que eu viver tá nas minhas mãos, tá no meu controle. Então eu tenho as rédeas da minha história nesse sentido e vai daquilo que eu vou então plantando, colhendo, enfim. E aí, como o assunto aqui é salvação,
em última análise, né? O assunto não é ser abençoado, Boa. mas é a salvação. E isso é semear no Espírito, uma vida que depende da graça de Deus. Então, assim, o Lutero até diz o seguinte, né? Quando ele vai comentar Gálatas, ele enfatiza a justificação pela fé, obviamente, porque não é sobre eu fazer, né, os costumes e preceitos judaicos, ou seja, não é eu agora voltar para os rudimentos da fé judaica, que é o que estava acontecendo com eles. Inclusive, até em Gálatas capítulo 2, a gente tem a clássica repreensão de Paulo a Pedro. Ou seja, pô, Pedro, antes da turma de Tiago chegar aqui, tu estava comendo com gentios, agora o pessoal da turma de Tiago chegou, tu fica aí se fazendo de bobo e tal. Pô, tu tá sendo hipócrita, cara. E o teu comportamento tá arrastando outras pessoas para essa hipocrisia. Mano, é muito sério. Gálatas capítulo 2, versículo 14, a partir do 14 ali, né? Ou seja, você não está andando de acordo com a verdade. É muito maluco, porque o que estava acontecendo ali? Acho que é em Antioquia, né? A Pedro tá lá com os gentios, aí quando chega a galera da parte de Tiago, que é uma galera que ainda tá presa aos rudimentos da fé judaica. E aí, tipo, que eles ainda tem que manter os rudimentos da fé judaica pra gente ser salvo. E Paulo está dizendo, não, gente, o evangelho não é isso. A lei já cumpriu o papel dela, já nos levou até Cristo. Entende? O papel da lei é esse aio, né? Esse pedagogo. E o pedagogo, ele te leva até uma parte. Depois que você aprendeu, você caminha sozinho. Não que você agora vai deixar de fazer aquilo que a lei pede. Não. Só que agora a gente não tem mais a lei como esse pedagogo. Agora é Cristo, é o seu Espírito, né? E aí, o que Paulo está contrastando aqui? E Lutero vai falar, né? Para Lutero, semear para o Espírito significa viver uma vida que flui da fé verdadeira em Cristo, que inevitavelmente resultará em boas obras. Então, o problema da lei da semeadura é que se põe, né, conforme as pessoas pregam hoje, é que se põe uma responsabilidade muito grande na vida das pessoas, como se elas tivessem o controle de determinar as bênçãos que virão sobre a vida delas. E não é exatamente isso, né? Porque o que Paulo está tratando aqui é, cara, semear no Espírito é viver pelo Espírito para Deus. É uma vida que eu a vivo na carne, porque eu vivo nesse mundo caído, pecador, eu sou um pecador, então eu vivo na carne, em sarx, né? Eu vivo na carne, de acordo com o Espírito. É muito louco isso. Então, é esse tipo de semeadura que Paulo estava... Cara, semeia na tua vida no Espírito. Que ele vai falar antes ali, né? No fruto do Espírito e nas obras da carne. Entendeu? Porque assim, cara, se tu semear no Espírito, tu vai colher vida. Entendeu? E vida aqui não é a vida próspera, abundante, né? Margarina. Isso pode ser uma consequência, pode rolar, mas não é o que Paulo está tratando aqui. É uma vida no Espírito. Semear no Espírito é cultivar uma vida em Deus, uma fé em Deus. Muito bom. E não as obras da carne. Por quê? A consequência é eterna. Muito bom. Entende? Então, é um plantar e colher no que diz respeito à eternidade, não em bênçãos que eu vou receber aqui e agora, ainda que elas possam acontecer. Sim. Né? Então eu acho que essa nossa conversa aqui não é com o intuito de dizer assim, gente, se você... É mentira você fazer algo bom e talvez colher algo bom, ou você fazer algo ruim e talvez colher algo ruim. Ou que nem, né, pessoas usam em vários contextos financeiros. Por exemplo, se você é uma pessoa que oferta, que contribui, que doa dinheiro, isso pode produzir generosidade ainda mais no teu coração, de alguma maneira, e enfim, isso vir a produzir bons frutos a partir disso. A gente não tá negando o princípio, que nem o Bíblia falou, né? Não é nem só bíblico, mas um princípio meio que universal, assim, de realmente você fazer coisas e ter suas consequências. Quer ver um exemplo bem prático? Existe uma pesquisa antiga até, mas, por exemplo, se tem dados de que muitas pessoas, depois que se convertem, elas melhoram financeiramente. Cara, isso não quer dizer, obviamente... Gente, me entendo com muita sabedoria o que eu vou falar agora. Mas isso não é necessariamente uma bênção financeira sobre a vida da pessoa. Não é. É uma bênção de Deus sobre a pessoa, no sentido de que ela agora é uma nova criatura. Então, antes ela gastava muito com cigarro e bebida, ela gastava muito em festas, ela gastava muito em várias outras coisas. Ela deixa de praticar essas coisas, acaba sobrando mais dinheiro. Então, ou seja... escolhas e consequências, entendeu? Então, não é agora tem uma bênção financeira sobre... Cara, hoje, 2024, tem gente ensinando isso. Que parte de você saber que você é alguém salvo é a prosperidade financeira sobre a sua vida. Cara, 2024, tem gente ensinando isso e tem crente acreditando nisso. Então, não é isso, sabe, cara? Não é. E olha só, a NTLH traduz muito legal esse texto, cara. A NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Olha só o versículo 8, tá?
De Deus, não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Mas que plantio que é esse? Olha só, o versículo 8. Se plantar no terreno da sua natureza humana, ou seja, na carne, conforme as obras da carne, desse terreno colherá a morte. É isso, porque uma vida na carne é uma vida sem o Espírito, que vai nos levar à morte, tá? Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Então não é sobre bênçãos terrenas, mas sobre a vida eterna. E dentro do contexto da teologia paulina, a vida eterna, ela se manifesta já agora. Por quê? Porque já agora somos uma nova criação dentro da velha criação. Sim. Vivemos o novo tempo dentro do velho tempo. E aí por isso que ele vai continuar dizendo, olha, não cansemos de fazer o bem. Percebe que não é sobre eu plantar e colher para mim? Eu não sei se vocês, galera, estão entendendo isso, mas para mim isso salta no texto, sabe? Olha, não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Que colheita é essa? É a colheita das bênçãos, de darmos testemunhos de Deus, entendeu? Tanto da salvação de muitos também, Exato. quanto da edificação de isso. outros e também da própria vida eterna, né? Exato. E eu olho assim para esse texto porque versículo após versículo tem um incentivo, né? Gente, não cansem, perseverem, façam bem. Mas, então ele não tá dizendo para fazer, porque ali logo mais eu vou colher. Não tá dizendo, então, para realmente eu plantar aqui e aí daqui a pouco colher uma bênção pessoal minha. E não tá dizendo isso necessariamente. Qual que é o ponto aqui, né, da carne e do espírito, que é bem interessante? Inclusive, sobre esse plantar, não devemos utilizar aquela analogia dos lobos, né? De qual lobo você está mais alimentando, que é qual vai viver e tal. Não é necessariamente isso. Por quê? Porque, presta atenção nesse raciocínio, não faz sentido eu não plantar para o espírito, uma vez que já não existe mais essa luta entre os lobos em mim, porque não é uma luta minha, é uma luta que Cristo conquistou por mim. Cristo me salvou, derrotou o poder da morte, o poder do domínio do pecado, da escravidão do pecado e me fez uma nova criatura. Sim, ainda no corpo desta morte, que até o último dia eu estarei neste corpo, e até o último dia, como o próprio apóstolo Paulo reconhece, né, eu estarei nessa luta entre carne e espírito. Mas o que é essa luta? É uma luta total e completa do meu ser, né? Não é uma luta entre a parte carnal, a parte corpo físico e a parte... Não, é uma luta completa do meu ser entre uma vida totalmente carnal e uma vida totalmente espiritual, onde não faz mais sentido eu alimentar esta vida totalmente carnal. Por quê? Porque Cristo a derrotou. Cristo venceu ela, me possibilitando viver essa vida espiritual. Então, qual que é essa consequência de colheita de bênçãos? É tipo assim, gente, se vocês viverem só para vocês mesmos, se vocês viverem alimentando só os seus próprios desejos, a sua própria natureza pecaminosa, o fim disso, a finalidade disso será uma colheita da morte, do seu próprio umbigo, porque é o destino final disso. É a condenação eterna, é a morte, é caminhar rumo à morte, tanto eterna quanto diária, quanto prática, quanto nos relacionamentos, quanto na vida. Agora, uma colheita, um plantio no espírito gerará colheita de bênçãos, não no sentido de que você vai ser agora o homem mais milionário da terra porque você plantou bem e vai colher bem. Não é nesse sentido. E também não negando que isso possa acontecer, mas não é nesse sentido primário, obviamente, que o texto está dizendo. É no sentido do quê? No sentido de que, certamente, não vivendo para si mesmo, não vivendo para sua própria carne, mas vivendo pro Espírito e no Espírito, isso vai nos levar a viver para Deus em primeiro lugar e para o nosso próximo, nos negando, sacrificando a nós mesmos. E isso vai levar a uma colheita de bênçãos de salvação, de edificação, de vida eterna, enfim, de relacionamento com Deus, de vida, literalmente de vida e não de morte, né? Exatamente. E, cara, e percebam como o lance aqui é uma vida comunitária de ensino, né? Porque no versículo 6 ele fala: aquele que está sendo instruído na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com quem o instrui. Então, de alguma forma, até Paulo fala do cuidado que a comunidade tem que ter com aqueles que o estão instruindo. Até, por exemplo, aqui na Onda Dura, a gente teve agora o texto que mostra justamente isso, né? Pedro, Barnabé, Saulo ficaram um ano lá com o pessoal de Antioquia, ensinando eles. É muito lindo esse texto em Atos capítulo 11, né? Ou seja, eles passaram um ano lá ensinando aquela igreja onde eles foram chamados pela primeira vez de cristãos, num tom pejorativo, provavelmente, né? Como uma alcunha dada por alguns de fora para... Que grupo que é esse aí que mistura judeus, romanos, gentios e tudo quanto é canto e tal? Ah, são os cristãos e tal.
Então, o que acontece? Paulo está lá instruindo, então tem esse lance, olha, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, tá? Então, para uma pessoa plantar no Espírito, ela precisa de instrução, entende? E zombar aqui, gente, de Deus, qual é o contexto dentro de toda a carta? É você voltar para um evangelho de obras. Zombar de Deus aqui não é fazer um desfile de carnaval onde vocês estão zombando de Deus não se zomba, não é isso, gente. Zombar de Deus aqui no contexto da carta aos Gálatas é, gente, por que vocês estão voltando para esse evangelho que é falso evangelho? Sim. Por que vocês estão voltando para esse modo de vida que é lei, que representa a carne, que não é o jeito de viver. E que, em Entende? última análise, despreza a obra de Cristo, né? Total. Então, E esse é o lance. esse é o desonrar. É o desprezar a obra de Zombar de Deus é desprezar a obra de Cristo na cruz. Porque quando eu volto para os rudimentos antigos, viver nas sombras, porque Exato. é a sombra. Isso é zombar de... Gente, entenda isso. Zombar de Deus aqui em Gálatas é desprezar a obra de Cristo. Sim, porque, por exemplo, né, algo bem padrão, né? Se você, tanto para salvação, para perdão, para o amor, você fica colocando condicionais, além da própria graça para viver essas virtudes, você está desvalorizando aquilo que o próprio Deus conquistou, o valor da sua própria obra, né? Por exemplo, perdão, né? Se Jesus na cruz pagou por todos os pecados, e aí eu hoje, na minha vida ou na vida dos meus irmãos, coloco outras condicionais para o perdão, para além da própria obra de Cristo, eu estou dizendo que aquela obra não é suficiente. Se eu, para o meu dia a dia, para a minha vida de fé, como era aqui o caso de Gálatas, eu digo que para ser filho de Deus, para ser povo de Deus, além de, beleza, a obra de Cristo, eu preciso também da circuncisão, eu preciso também de uma dieta alimentar, eu preciso também disso, daquele outro elemento, do sábado, tudo que eu coloco a mais para somar a obra de Cristo, não soma, desvaloriza a obra de Cristo, subtrai a obra de Cristo, e em última análise despreza a obra de Cristo e despreza o próprio Deus, né? Então, bom, de Deus não se zomba, de Deus não se despreza, por quê? Porque a sua obra é completa, a sua obra é total, e a sua obra sendo completa e total, eu não devo agora me apegar a esses elementos humanos da lei, né? De uma mentalidade de vida de lei, de uma vida de regras onde eu domino, porque isso estou desvalorizando a obra de Deus, eu estou minimizando a obra de Deus e tirando a própria suficiência do que Cristo conquistou por mim, né? Boa. Então a gente acha que a gente está colocando algo bom, ou a gente está, né? Essa era a mentalidade, né? Não, a gente está, enfim, equipando a fé, equipando a religião, melhorando as coisas, ou deixando mais instrumentalizado. Mas na verdade não, a gente está desprezando e desvalorizando a completude e suficiência da própria obra de Cristo, né? Exato. E Paulo vai terminar depois aqui no versículo 14, né? Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser aonde? Na cruz de Cristo. Entende? Na cruz de Cristo. A não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim. Eu vou ler tudo de novo, porque eu li tudo errado aqui. 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Ou seja, a vida no Espírito, a vida na carne. Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem algum valor. Ou seja, cara, essas obras, isso é plantar na carne, é um antigo caminho, foi superado, entendeu? Esse antigo caminho já nos levou até Cristo. Depois de Cristo, a gente anda agora na lei de Cristo, que é o amor. Que assim, que ele coloca aqui, inclusive, de que esse plantar, né, para si próprio, ou plantar na carne, né, e que aí às vezes a gente interpreta o incentivo a plantar como um plantar para carne, né? Exato. A gente está incentivando, na verdade, um plantar para carne. Mas o que ele coloca é muito interessante, porque isso que você fala sobre um plantar comunitário, um se doar, um fazer o bem, algo que implica no próximo, em Deus e no próximo, é justamente o que ele combate ali no 12 e no 13, ele falando que aí você viver para a carne e plantar, né, para si próprio e viver dentro do contexto dessa mentalidade da lei, que daí ele vai falar sobre circuncisão e sobre outras coisas. Ele diz assim, gente, mas essas coisas, essas leis que vocês estão querendo colocar, essas regras que desvalorizam a obra de Cristo, fazem com que, em última análise, vocês vivam só para si mesmos. E faz com que, em última análise, vocês também não consigam cumprir toda a lei.
vocês estarem defendendo circuncisão aqui, enquanto outros não estão se circuncidando, não faz com que vocês cumpram toda a lei, não faz com que vocês sejam perfeitos. Pelo contrário, vocês só estão fazendo isso para que vocês se gloriem, para que vocês possam olhar para as obras de vocês e encontrarem em vocês motivos de glória, motivos de honra, motivos de louvor. E não se submeter a olhar única e exclusivamente para as obras de Cristo, e então em Cristo se submeter a glória toda a Ele, enquanto que o que eu vivo e o que eu faço nesta terra é plantar sementes de bênção que vão gerar bênçãos para quê? Para os meus irmãos e para toda a comunidade, não apenas para mim mesmo. E isso então é totalmente o oposto, né? Porque olha só o versículo 13. Vocês, tentando cumprir a lei, se circuncidando, defendendo isso, aquilo, na verdade, vocês querem que isso tudo aconteça para que vocês recebam a glória disso. Eita. Ou seja, é roubar a glória de Deus, é tirar a glória de Deus, né? E enfim, eu acho que junto com isso, eu percebo que a própria Escritura como um todo nos livra de uma mentalidade retributiva em última análise, né? Exato. Se a gente pega toda a literatura sapiencial do Antigo Testamento, ela é uma literatura que, obviamente, vai trazer princípios, sim, de causa e consequência, vai trazer princípios disso, obviamente, mas a gente também, se a gente achar que isso é uma lei universal que sobrepõe os dilemas da vida, que sobrepõe os dilemas de crises, de problemas, a gente tem que, por exemplo, pegar Jó e jogar no lixo. A gente tem que descartar vários e vários textos. O Eclesiastes, né? Vamos lá, vamos pegar a lei da semeadura na vida de Jó. Jó semeou só coisa boa. Colheu o homem mais justo da terra. Exato, colheu bomba, entendeu? Colheu bomba, porque não é uma regra infalível. Entende? E não é sobre isso a lei da semeadura aqui em Gálatas. Então, cara, e outra, quando a gente está passando por provações, tribulações, qual é a orientação bíblica? A gente agora ficar semeando coisa para sair desse lugar? Não, é se gloriar nelas. Né? Se gloriar nas tribulações, Paulo fala, né? A gente se gloria nas tribulações porque elas produzem em nós esperança, enfim. Então, não que a gente vai aceitar, que legal, eu estou passando por uma prova. Quem tem Jesus anda sempre sorrindo, mesmo quando não é só isso. Tá? Não, mas é você entender que, cara, as provações podem ser parte de Deus moldando o seu caráter, melhorando a sua fé, entende? E elas fazem parte da vida, e mesmo às vezes da tristeza e da dor, Deus tira frutos da eternidade, entende? Sim. É isso, gente. O que vocês acharam do programa de hoje? Direto ao ponto, curtinho, né? Então, é isso. Comenta aí se você aprendeu alguma coisa, se você concorda com a nossa leitura aqui desse texto de Gálatas, se você pensa diferente. É isso. E comenta aí possíveis futuros temas para o Na Mesa, para a gente poder fazer um programa legal para vocês. É isso, Kuipers? Exatamente. É isso aí, Bibo. Gente, até semana que vem. Deus abençoe. Tamo together. Valeu!